Aqui sintonizados comigo aqui, nós estamos na Milênio Contabilidade, onde nós teremos hoje na nossa participação a empresária contadora Raquel Damasceno. Ela que efetuará juntamente com a sua equipe técnica, com o senhor Eduardo do Departamento Fiscal, dando para vocês todas as dicas de como será o Simples Nacional 2018. Então vocês não podem perder daqui a pouco com ela, Raquel Damasceno e Eduardo da Milênio Contabilidade. Pessoal, bem-vindo a esse bate-papo sobre as novidades do Simples Nacional 2018. Nós, da Milênio Contabilidade, iremos apresentar para vocês as principais alterações trazidas pela Lei Complementar 155/2016, que passa a vigorar a partir de 1/1/2018. Dentre as principais alterações, nós iremos abordar o novo limite da receita bruta, os sublimites de ICMS e ISS, os anexos, o fator R, a alíquota efetiva, a nova fórmula de cálculo e demais alterações. Então vamos lá, assistir a apresentação de todas essas novidades. Gente, então, dando sequência ao nosso bate-papo, nós vamos passar então para apresentar a vocês as alterações do Simples Nacional 2018, através da Lei Complementar 155/2016, e entre as principais novidades, o que conseguiu colocar muitas empresas ainda permanecendo no Simples Nacional é exatamente o novo limite da receita bruta. Então nós temos para 2018 essa receita indo para R$ 4.800.000 para as empresas de pequeno porte, a microempresa continua com os 360 mil, e nós temos apenas uma ressalva com relação ao ICMS. É isso mesmo. É uma novidade aqui para o estado de Minas Gerais, que é o sublimite do ICMS e do ISS. Esse sublimite já era adotado em alguns estados do Brasil e a partir de 2018 ele passa a ser nacional, ou seja, todos os estados irão adotar esse sublimite. O que é esse sublimite? É um sublimite de 3.600.000 para o ICMS e para o ICMS e ISS. Ou seja, a empresa que aferir a receita acumulada superior a esse limite de 3.600.000, ela deverá recolher fora do Simples Nacional, em guias à partes, o ICMS e o ISS. Outra situação ocorreu também com relação aos anexos. Nós tínhamos na lei anterior, na 123, 6 anexos. Esses anexos foram reduzidos para 5, assim como as faixas de cálculo. A gente tinha as faixas, na verdade, faixa de faturamento, que eram 20, essas faixas hoje são apenas 6 faixas. E aí, o que acontece com esse anexo 6 que foi excluso? Quem eram as empresas que estavam no anexo 6? A maioria, a grande parte, são as empresas de serviços de profissão regulamentada. O médico, o dentista, o fisioterapeuta, o engenheiro, o representante comercial, esses vão ser reenquadrados em um dos 2 anexos, no 3 ou no 5. O que vai definir isso no mês do cálculo é o que a gente chama de fator R, que tem um limite de 28%, se fosse igual ou superior a 28%, vai ficar no anexo 3, e se esse fator R for menor que 28%, a empresa então vai ter que fazer o cálculo naquele mês no anexo 5. E como que se calcula esse fator R? O que é esse fator R? Esse fator R, na verdade, trata-se da razão entre a folha de salários, a folha de pagamento, com relação à receita bruta, ambos acumulados nos 12 últimos meses ao de apuração. Então, apurando o mês de janeiro de 2018, será considerado os 12 últimos meses com relação à folha de pagamento e à receita bruta acumulada. E o que será incluído na folha de salários? O que é incluído nesse valor, nesse montante? É os salários, o prolabore, incluindo os encargos pagos, E nós frisamos essa questão de que precisa ser pago, efetivamente pago, nos 12 últimos meses ao período de apuração, a título de remuneração a pessoas físicas. Acrescido também do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e FGTS, ou seja,
precisam também estar efetivamente recolhidos, né? Senão, se a empresa não recolher o FGTS, o INSS, ou não pagar os salários, né, dentro do prazo, no mês de apuração, esses valores não podem ser incluídos para o cálculo do fator R. Então, gente, só lembrando, né, que o fisco, o que ele fez com isso? Ele quer dar um incentivo, quer fazer com que as empresas tenham um diferencial de tributação, porém que também a empresa cumpra as obrigações tributárias, né, efetivamente recolham, façam o pagamento, né, do FGTS, essa contribuição patronal que é a GPS, que vai estar incluso no DAS, né, quando eu estou no Simples Nacional, dependendo da forma, né, de cálculo, em qualquer um dos anexos, eu estou recolhendo essa parte previdenciária junto. E aí, se eu deixo de recolher também esse Simples Nacional, ele vai impactar nesse cálculo desse fator R. Então, a gente, com isso, o que acontece? Nós, então, vamos mostrar para vocês, né, um exemplo do anexo 3, a fim de que vocês consigam verificar o que eu disse anteriormente. Percebam que a gente tem, então, as 3 faixas, né? A primeira faixa até 180, a segunda 360, a terceira 720, a quarta 1.800.000, a quinta 3.600 e a sexta, né, a receita bruta máxima anual de 4.800.000. Frente a isso, nós temos as alíquotas, então de 6% a 33%, e temos os valores a descontar, que é as deduções. Quando eu fizer o cálculo, nós vamos fazer o quê? Pegar as alíquotas, aplicar sobre as receitas brutas e vamos fazer o valor a deduzir para que nós possamos chegar a uma alíquota efetiva. Nós vamos demonstrar isso para vocês de forma mais detalhada. Mas não podemos, então, pegar esse anexo da forma com que ele está, verificar essa alíquota e entendermos que vamos recolher aí 33% em cima do meu faturamento. Esse cálculo, né, a nova fórmula de cálculo, ela ficou muito parecida com o imposto de renda de pessoa física, que também tem as deduções, né? E aí, então, nós temos que verificar essa conta para saber efetivamente se a empresa vai pagar mais ou menos do que ela pagaria antes. Então, o que é essa alíquota efetiva? Como é que eu calculo essa alíquota efetiva? Né? Acaba que o que era simples já não é tão simples mais, existe uma complexidade no cálculo, né? Então o Eduardo vai estar explicando para nós essa fórmula mágica que está aí, para que a gente possa dar sequência. Não tem muito segredo não, né? Para a gente achar a alíquota efetiva, o que nós iremos ter que realizar? Pegar a receita bruta acumulada dos 12 últimos meses, multiplicar pela alíquota nominal, que é a alíquota que está lá, que a Raquel acabou de mostrar, no que vai estar no anexo, diminuir pelo percentual a diminuir, né, a parcela a deduzir, que também está constando lá no anexo, dividido pela receita bruta acumulada dos 12 últimos meses. Traduzindo, nós teremos um quadro, então fizemos um quadro comparativo. O que era? Nós tínhamos então uma alíquota em 2017. Essa alíquota em 2017 era a alíquota efetiva. Então, exemplo da primeira faixa. A empresa que fatura lá no comércio até 180 mil da receita bruta total em 12 meses. Então, de janeiro a dezembro eu faturei 180 mil. Ou, sucessivamente, se eu estiver em fevereiro de um ano a março do outro ano. Então, sempre as 12 últimas, não só de janeiro a dezembro, né? Então, são 12 últimas. Eu vou pegar ali uma alíquota em 2017 de 4%. Em 2018, depois de fazer toda aquela continha, eu permaneço na primeira faixa os mesmos 4%. Então, nesse momento, a empresa não fez nenhuma diferença. Ela vai recolher o mesmo valor, estando ou não no que era em 2017 e no que está hoje em 2018. Quando eu passo para a segunda faixa, o que já acontece? Então, já começo a faturar 180 mil e 1 centavo até 360 mil. A minha alíquota antes era 5,47. Então, tenho meu faturamento do mês vezes 5,47, encontrei meu simples a recolher. Agora, em 2018, vai variar entre 4,1% a 5,65%. Eu vou ter que fazer aquela conta. Então, nós vamos demonstrar mais à frente para vocês também.
um cálculo, né, simulando para vocês um cálculo efetivamente com as receitas, mas percebam que eu saio então de 5,47%, passo para 4,1% até 5,65%. Então, progressivamente, mediante ao que vai surgir, vai aumentando o meu faturamento, vai aumentando também a minha alíquota efetiva. Então, todo o trabalho que se tem hoje é encontrar a alíquota efetiva para que a gente consiga exatamente enquadrar e verificar qual delas ali, entre 4,1% e 5,65% que você vai estar recolhendo o seu imposto. E assim sucessivamente, né? Em cada faixa, né, a gente vai variando, então percebam que sempre está começando de uma faixa menor, uma alíquota efetiva menor que é o que tinha anterior, mas ela termina maior. Então, somente fazendo os cálculos para que a gente possa realmente verificar a situação de empresa em empresa. E uma observação, Raquel, é com relação à sexta faixa, né, que observando a sexta faixa, a gente verifica que as alíquotas com relação à quinta faixa, ela diminui, né? Na quinta faixa vai de 9,46 a 11,88 e na sexta diminui para 8,50 a 11,13. Mas por quê? Porque na sexta faixa, né, a empresa já está com faturamento de 3.600 a 4.800. Nessa situação, ela já estará recolhendo o ICMS e o ISS por fora. Ou seja, nesse montante não estão incluídos esses impostos que deverão ser recolhidos em guias distintas, apurações distintas, de acordo com o estado, com o município que a empresa estiver. E aí, então, nós deixamos para vocês, né, a título de curiosidade, todo esse quadro comparativo das empresas de comércio, do anexo 2, que é da empresa que são as empresas industriais, que é para a indústria, do anexo 3, que são os serviços, do anexo 4, que continua também a mesma coisa, as mesmas atividades, né? O anexo 4 não sofreu nenhuma mudança com relação às empresas que já recolhiam nesse anexo, né? Exceto, claro, as alíquotas efetivas. E no anexo 5 também a gente fez o comparativo para vocês. O que fazer agora, né? Então eu já sei que mudou a receita bruta, eu já sei que os anexos também foram reduzidos, eu sei que as faixas também foram reduzidas, foram readaptadas novas receitas, né? Nova forma de calcular. Eu sei que eu tenho que encontrar a alíquota efetiva. E afinal de contas, eu quero saber se vou realmente recolher mais ou se vou recolher menos. Então o segredo é exatamente, né, o movimento dentro dessas faixas. Então, novamente, se eu pegar a segunda faixa como exemplo, lá dentro da prestação de serviço do anexo 5, até 2017, eu tinha nesse anexo 5 também o fator R, que existiam várias situações, não era só maior ou menor que 28. E isso já variava de 8,48 a 17,52. Agora ele vai variar entre 15,5 a 16,75. E nós vamos então fazer os exemplos de cálculo para vocês. Vamos pegar exatamente o anexo 3, né, as atividades que são de profissões regulamentadas, onde o impacto foi maior, né, de reenquadrar, o cliente está muito atento, o empresário está muito atento à relação entre o faturamento e a mão de obra. Né? Nós vamos mostrar para vocês uma mesma empresa, com atividade, e com esse fator R maior e com esse fator R menor, e vocês vão conseguir perceber que a diferença é enorme. Então, pegando os dados de uma empresa, a receita oferida nos 12 últimos meses de 1.800.000 e a receita oferida dentro do próprio mês de 150.000, nós vamos simular o cálculo no anexo 6, ou seja, o cálculo que vai ser feito, que será realizado até o mês 12 de 2017. No anexo 6, a receita bruta acumulada dos 12 últimos meses de 1.800.000 está enquadrada na segunda faixa. Na segunda faixa, do anexo 6, a alíquota efetiva, né, é de 26,3%. Então, o imposto a calcular é direto. Eu pego a receita bruta que eu oferi no mês, 150.000, multiplico pela alíquota constante no anexo de 26,3% e acho o valor do imposto devido, que é de R$ 39.045.
Já no segundo cenário, que é simulando no anexo 3, mas a partir de 2018, ou seja, como a Raquel disse, como que será analisado se a empresa será determinada no anexo 3, apurada no anexo 3 ou 5, através do fator R. Então, simulando o cenário dessa mesma empresa, com a receita oferida no mês de 150 mil, com a receita bruta dos 12 últimos meses de 1.800.000 e uma receita um valor de folha de pagamento de 540 mil, nós chegamos na razão entre folha e receita de 30%, ou seja, superior a 28%. Sendo assim, a empresa ela é apurada no anexo 3. Então, como o fator R foi maior que 28, será apurado no anexo 3 e está enquadrado na quarta faixa do anexo 3. Que aí nós temos esses valores, esse valor de alíquota, 16% de alíquota nominal, e um valor a deduzir de 35.640. Então, fazendo aquela conta que a gente explicou agora há pouco da alíquota efetiva, a gente chega na alíquota efetiva de 14,2%, ou seja, nós temos a alíquota nominal de 16%, mas utilizando o valor a deduzir, considerando a receita dos 12 últimos meses, a gente chega no cálculo da alíquota efetiva de 14,2%. A partir daí, o imposto será apurado pegando a receita bruta oferida no mês, que foi 150 mil no nosso exemplo, multiplicando pela alíquota efetiva, chegando no valor do imposto devido de R$ 21.030. E o terceiro exemplo, o terceiro cenário, é simulando essa empresa sendo apurada no anexo 5, a partir de 2018. Então, com os mesmos parâmetros, receita oferida de 150 mil, a receita bruta acumulada dos 12 últimos meses de 1.800.000, só que com um valor de folha de pagamento um pouco menor, para a gente ter uma razão entre folha e receita, menor que 28%. No nosso exemplo, deu 16%. Nesse caso, então, essa empresa será apurada, tributada no anexo 5%, porque o fator R foi menor que 28%. Então, no anexo 5, ela vai estar enquadrada na quarta faixa. Na quarta faixa, a alíquota nominal é de 20,5%. O valor a deduzir de 17.100. Fazendo aquela conta do cálculo da alíquota efetiva, a gente tem uma alíquota efetiva de 19,55%. Fazendo o cálculo direto, pegando a receita oferida no mês, 150 mil, multiplicando pelos 19,55%, a gente tem um valor do imposto devido de 29.325 mil. Então, olha só, gente, percebam que toda a dinâmica está exatamente no enquadramento do anexo. Em qual anexo a minha empresa vai estar enquadrada naquele mês para que eu faça o cálculo. Com isso, fator determinante, fator R, maior ou menor que 28%. Então, em 2017, ela estaria no anexo 6, não existia nada de fator R para esse anexo 6. A empresa estaria recolhendo 39.045. Em 2018, no anexo 3, onde a minha mão de obra, a minha relação entre a minha mão de obra e a minha receita é maior que 28%, eu vou então recolher 21.030. Se a minha mão de obra é menor que 28%, então eu já vou recolher 29.325. Então perceba que essa diferença ela é bem relevante, né? É relevante, então é necessário que o empresário fique realmente atento a essa mão de obra com relação à receita. O que a gente percebe com isso? Né? Que o que era simples, a gente volta a afirmar, com a complexidade, com a nova forma de cálculo, não é tão simples. Até para fazer um planejamento tributário fica um pouco difícil. Por quê? Porque isso vai oscilar de mês a mês. Pode ser que um mês eu esteja no anexo 3, pode ser que no mês seguinte eu tenha uma receita maior e a minha mão de obra continua a mesma, eu deixo de ter então 28% aí de mão de obra, eu vou fazer o cálculo no anexo 5. Então isso realmente vem assim a dificultar um pouco, né, um planejamento tributário, uma forma de se analisar a empresa. Né? Então uma das principais mudanças que foram, né, o que mais impacta nas empresas são realmente os cálculos e a apuração dos impostos. Mas nós temos também, né, umas outras alterações que vieram aí, uma novidade do investidor anjo,
podem, né, nós podemos então nas empresas ter um investidor anjo, uma pessoa física, que vai fazer um aporte de capital, né, na micro e na pequena empresa para alavancar essa empresa. Ele vai ter que ter um contrato, a duração desses contratos, né, o prazo máximo é de 7 anos e existe todo um critério, né, de como remunerar, o que pode ser feito, se a empresa for vendida ou tiver investidor anjo. Então, são detalhes que nós podemos estar explicando para vocês em uma outra oportunidade. Também tem a situação da reciprocidade social. É incentivado hoje, né, existe um incentivo para as pessoas portadoras de deficiência, para jovem aprendiz. Quando você trabalha com essa reciprocidade, vai ser aberto para você créditos comerciais, né, dentro do BNDES. Então você vai conseguir pegar um financiamento, vai conseguir fazer com que você alavanque aí a sua empresa, né, incentivando realmente essas pessoas, né, incluindo essas pessoas na sociedade, fazendo com que essas pessoas possam também contribuir com a sua empresa. A gente tem também as licitações públicas, né, as empresas do Simples Nacional, né, existe uma preferência com relação a valores, né, quando se impacta esses valores, mas a gente vai ter que ter a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. Isso vai ser exigido, né, quando eu for assinar esse contrato na licitação, então eu vou ter que apresentar a regularidade fiscal e agora também a regularidade trabalhista. Com relação à fiscalização, né, antes do início de fiscalização, vai ser utilizado um procedimento de notificação prévia, que a gente chama isso de autorregularização, ou seja, as empresas serão informadas, serão notificadas a regularizar alguma situação de pendência e vai ter então a oportunidade de que isso seja feito para que antes de um termo de ação fiscal, né, e as empresas então vão poder estar trabalhando com isso. Nós esperamos que essa explicação tenha sido útil. Nós os manteremos informados, porque sempre há novidades, sempre há mudanças, e nós esperamos que os impactos para 2018, né, sejam produtivos, mesmo com toda a complexidade. A gente entende que o fisco, os órgãos públicos têm tentado encontrar formas, né, de conseguir equilibrar essas contas, e nós estamos à disposição e esperamos que vocês tenham bom proveito.